Então, primeira coisa que eu peço a você, nós somos crentes, mas somos cidadãos. Nós somos evangélicos, mas temos responsabilidade cívica nesse país, política no bom sentido. E não como mudar o país só criticando o Congresso, criticando o Senado, criticando as assembleias e as câmaras. A gente tem que ter posicionamentos. E um dos posicionamentos, das posições, é saber quem votar. Ser seletivo. Não é uma questão de que igreja é. Isso não resolve. É saber o que é que você defende. Quais são suas bandeiras. Suas... Vocês escutaram, né? Que esse pastor evangélico, peguei aqui no Gospel Prime, Estevão Fernandes, lá do Nordeste já, na igreja, sei lá o que lá. Vou falar mais uma vez sobre a política, tá? Vou ler aqui a segunda carta a Timóteo. Você vê o que ele está defendendo. Você tem que ter uma bandeira, você tem que defender, né? Bom, o apóstolo Paulo fala assim que Deus me colocou para a defesa do Evangelho. Então o que eu tenho que defender não é partidos e nem ideias e nem governos humanos. O que eu tenho que defender é o Evangelho de Cristo. Tá? Então vamos ler aqui primeiro. 2 Timóteo 2, 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que luta, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Agradar a Deus, presta bem atenção. Se alguém também luta, não é coroado se não lutar legitimamente. Tá bom. Mais para frente, no versículo 15, ele vai falar assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Eu leio também em Pedro, 1 Pedro 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Glórias a Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos, para que sigais suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Vamos falar para esses evangélicos, né? Que vai votar em Cabo Daciolo, que vai votar na Marina, que vai votar no Bolsonaro. Aqui ele está falando aqui que mais de quase 200 pastores se encontrou em Brasília, né, que tem que tomar uma atitude, e não sei quantos mil membros todas essas igrejas juntaria, né? Então vamos ver se é isso que o senhor quer mesmo. Na China, a igreja verdadeira lá cresce, porque lá eles têm comunismo, sofrem perseguição, eles não têm Bíblia. Glórias a Deus, aleluia. E eles são crentes verdadeiros. Amém. Nos países no Irã, eles também sofrem perseguição por causa dos muçulmanos. Na África, sofrem perseguição por causa dos muçulmanos. E ali são crentes verdadeiros. Crentes que não têm medo de morrer. Crentes que não têm medo de sofrer. Crentes que não têm uma pátria aqui na terra. Tá? Então,
Vamos deixar de ser réprobos na fé, como Paulo fala, ou então retardados na fé, e querer defender partido, querer defender ideia. Você tem medo de sofrer, filho? Então você não é crente, você é uma igreja falsa. Você não quer sofrer, você quer um governo humano. Então você vai se enquadrar naqueles judeus que também queriam ser libertos da opressão de Roma, não queriam pagar impostos altos para Roma, eles queriam a libertação total. E aí o que eles fizeram? Mandaram crucificar o Senhor para ficar com Barrabás. Então vocês vão levar na cabeça, tá? Se vocês votarem no Bolsonaro, tá? Vocês não vão ter pão em cima da mesa, tá? Vocês não vão ter trabalho. Estou falando para os crentes, que dizem ser crentes, mas negam ao Senhor. Se sofrermos com Ele reinaremos. Glórias tá? a Deus, aleluias. Então, é melhor você sofrer fazendo bem do que querer uma vida boa aqui e vai sofrer na grande tribulação porque não foi um crente verdadeiro. Tá? Honrai a todos, a Bíblia fala. Honrai o rei, quer bons, quer mal, honrai os governadores. Obedeça, porque as leis é para os maus. Eu não tenho medo, né, de sofrer perseguição. É o que eu sofro, perseguição, quando a gente sai para pregar evangelho de todo tipo. De evangélicos a gente sofre perseguição, de católicos, de bandidos, né? A gente sofre perseguição de todo tipo. Entendeu? Agora eu vou deixar de crer, de pregar, de defender o evangelho para ficar defendendo uma ideologia política, né? Ah, mas ele defende o aborto. Deixa eles matar. Herodes matou todas as crianças de uma cidade, Faraó matou todas as crianças. Um dia eles terão que prestar conta diante de Deus. A nossa obrigação, como soldados que militam a boa milícia, é manusear bem esta palavra da vida eterna, para não ser condenado junto com o mundo. Entendeu? Então eu já cansei de falar sobre política e sempre aparece alguns aqui querendo questionar. Não, mas é melhor votar no fulano, no ciclano. Melhor? Então você vai ver o que vai dar depois da eleição por você ser um rebelde e não acreditar no que eu estou pregando. Tá? Amém. Eu não estou ganhando nada, tá? Para patrocinar Bolsonaro, Cabo da Cione, não estou ganhando e nem quero nada desse mundo lixo. Tá? A minha pátria é Jerusalém celestial. Glórias tá? a Deus, aleluia. Nós não temos uma pátria terrena, somos peregrinos, forasteiros numa terra estranha. Mas parece que isso não entra mais na cabeça dos evangélicos. Não entra. Então vocês precisam ler mais a Bíblia. Vocês precisam ler o Novo Testamento, esquecer de José. Tá? José é uma sombra das coisas futuras e espirituais. Vocês precisam esquecer que Daniel foi governador. Nós não estamos aqui para governar nada. Tá? Nós estamos aqui para pregar o reino de Cristo. Jesus vai voltar, é chegada até vós o reino de Deus. Arrependemos e creia no Evangelho. Amém. Tá? Então, irmãos, fica com essa palavra aqui, porque é lamentável. É lamentável que a gente escuta desses políticos que estão aqui em cima do púlpito. E mais uma coisa, né? O irmão Zé Roberto, que faz a excursão para Aparecida do Norte, ele me falou que tem 80 mil folhetos para dia 12 de outubro. Aleluias. Eu quero saber se alguns irmãos têm chamado de evangelista, se gostariam de ir lá em Aparecida do Norte, de algum jeito. A gente tem uma excursão que sai daqui de Campinas, né? Se vocês quiserem, entrem em contato comigo, a gente passa o telefone do Zé Roberto, marca para encontrar no centro de Campinas. Esse ônibus para no Correio, na Francisco Glicério, tipo entre 11 horas e meia-noite ele passa por ali, né? Então vem irmãos de outras cidades para ali e a gente sai esse horário de 11 horas da noite e meio-dia a gente sai de Aparecida e volta. Então a gente precisa de pessoas que militam essa boa milícia, né? Que deixa de se preocupar com a política e vamos se preocupar com as almas. Amém. Porque o Brasil não vai melhorar se colocar Bolsonaro, Cabo da Ciolo. O Brasil vai melhorar não é se tiver um governante crente.
mas se tiver um povo crente. Aleluia. E esse povo só vai ser crente se a gente sair para a rua e pregar para o católico, tá? Se a gente pregar para o espírita, se a gente pregar para os drogados, se a gente pregar para os bandidos, entendeu? Porque ponha lá um Cabo Daciolo, ele vai conseguir proibir o carnaval? Ele vai conseguir mandar fechar todos os botecos e todas as casas de prostituição, de shows? Ele vai conseguir fechar todos os estádios de futebol? Não. Então não vai adiantar mudar de político, tá? Agora, se você pregar o evangelho para o bêbado não vai beber mais. Se você pregar o verdadeiro evangelho, o idólatra do futebol não vai mais no estádio. Vocês estão entendendo o que é o poder do evangelho? Aleluia. Vocês estão entendendo que o poder do evangelho está na mão da igreja Glória e não a na mão Deus. de um político, de um homem que quer substituir Jesus Cristo? Tá? Então, esquece esse espírito do anticristo que está dentro dessas igrejas apóstatas. Tá? Você vê aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você ver o que é uma igreja apóstata. Aí as menininhas. Aí, ó. Olha o grupo de louvor. Isso é o grupo de oração, filho. As roupinhas. Esse é o tipo de igreja que apoia a política. Então, se a gente pregar evangelho, tem 80 mil folhetos. Aquele que fala em 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tudo que o católico precisa saber para se converter. Tá? Aleluia, E só glórias 5 a mil Deus. folhetos do inferno. Tá? O irmão não conseguiu fazer mais. Então a gente conta aí, tem um irmão do Rio de Janeiro que vai vir. Eu espero que mais alguns irmãos tenham compromisso com o reino de Deus. Isso é agradável a Deus. Tá? Aleluia. Então você quer mudar o Brasil, filho? Começa a criar vergonha na cara e ser crente de verdade. Amém. Tá? Não tenha medo se o comunismo vir aqui, não. Porque se o comunismo vir, esse tipo de igreja aqui acaba. Glórias a Deus. Essa bagunça dos infernos evangélicos acaba. Amém. Entendeu? Então, filho, que venha comunismo, que venha o nazismo, bota o Hitler no governo, tá? Eu vou continuar enfiando o dedo na cara desses satanás, desses homens corruptos, porque a igreja está aqui para morrer e dar testemunho da sua fé, tá? Amém. Você não tem vergonha não que o muçulmano, ele morre por amor da sua fé, acreditando que ele vai ter 72 virgens no paraíso? Você não tem vergonha de ser crente? Hein? O muçulmano morre, um homem bomba, explode, a família fica toda contente, ele vai ter 72 virgens no paraíso. Jesus prometeu nos dar a vida eterna, a novos céus, nova terra, entendeu? E você não tem vergonha de ser crente, escolhendo um político para te representar? Dá nojo mesmo. Estou a ponto de vomitar da minha boca, foi o que Jesus falou para essa igreja de Laodiceia. É lamentável, tá? E se for para botar comentário, filho, não perca seu tempo, tá? Eu excluo você. Amém? Amém. Entendeu?